Olá pessoal, essa semana nós mostramos no Fala Brasil que um funcionário da CPTM acabou atirando em dois colegas. Um morreu e o outro ficou ferido. Uma das testemunhas relataram que esse ataque de fúria teria sido motivado por provocações ali no ambiente do trabalho e esse é o tema do Fala Brasileiro desta semana. A gente vai conversar com a Liliana Serrer, que é psicóloga, especializada em transtornos de impulso e transtornos explosivos intermitentes. A nossa primeira pergunta é se as pessoas já tiveram um ataque de fúria. 7 em cada 10 brasileiros disseram que sim. As pessoas têm tido mais esse comportamento, Liliana? Tem sim. As pessoas estão cada vez mais irritadas por várias situações. Nem sempre é um transtorno, mas a raiva está cada vez mais prevalente, até porque as pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e muitas delas se sentindo pressionadas. O que é um ataque de fúria? Um ataque de fúria é quando você não segura o seu impulso, ou seja, a pessoa sente que de alguma forma ela está sendo ofendida ou injustiçada, ou de alguma forma que ela não consegue aquilo que ela queria, então ela vai para cima do outro, sempre ou com ofensas verbais e físicas, ou com ataques de objetos e até porradas. A pesquisa mostra que entre homens e mulheres a diferença é quase nenhuma. Tem acontecido de forma equitativa aqui? Sim, a gente tem percebido, antigamente a gente tinha uma média de 2 homens para uma mulher. Hoje a gente já está vendo, como na sua pesquisa, que sim, os homens e as mulheres estão explodindo praticamente na mesma proporção. Qual a explicação para essa mudança? Eu acho que sim, como é uma coisa geral, as pessoas estão muito irritadas, os homens estão irritados e as mulheres estão irritadas. E muitas vezes é o excesso de atividades. E isso pode fazer com que as explosões sejam mais frequentes. Nós temos aqui na pesquisa a pergunta de qual situação tem tirado mais as pessoas do sério. Trânsito aparece em primeiro lugar, trabalho em segundo, depois escola, faculdade. O trânsito ainda é um ambiente muito hostil para as pessoas? O trânsito é normalmente onde as pessoas conseguem se liberar mais. Algumas pessoas explodem no trânsito, brigam muito no trânsito e não brigam no trabalho, né? Por quê? Porque elas têm uma sensação de um anonimato. Aqui eu posso. Então eu posso brigar, eu posso xingar e algumas se contêm no trabalho. Outras não. Outras brigam no trânsito, no trabalho, em casa. Em todas as situações? Em todas as situações. O que faz a pessoa perder o controle? Os relatos disseram que pessoas folgadas, a maioria. Isso é o quê? A famosa provocação ou uma interpretação de provocação? Isso. Na verdade, quando a gente entende ou percebe o outro ou julga o outro como um folgado, isso traz uma sensação muito ruim, né? E aí a pessoa quer se vingar disso. Então, muitas vezes a gente reage com raiva não ao fato em si, mas à interpretação e à percepção que a gente tem daquele fato. Então, se eu levar, por exemplo, uma fechada e eu entender que aquele cara está fazendo isso para me provocar, quem ele pensa que está passando na minha frente, está achando que eu sou idiota, eu sempre brinco e falo, ele não está achando nada porque ele não te conhece. Né? Então, não é com você, muitas vezes. Só que se eu trouxer isso como uma coisa pessoal, minha raiva é maior. O motivo é o quê? É só uma provocação ou tem a questão de algum transtorno também? Então, quando é que a gente sabe que há um transtorno ou quando essa pessoa está simplesmente com mais raiva ou com mais explosões porque ela está vivendo uma situação de estresse crônico, né? Que a gente chama de estresse. Para ser um transtorno, a frequência tem que ser maior, então são de 2 a 3 ataques de fúria por semana, né? Por um período de pelo menos 3 meses. E uma outra característica muito importante do transtorno é que essa reação é desproporcional. Então, por exemplo, se essa pessoa percebe que está usando o computador e a internet pifou e ele pode jogar o computador na parede. Tá? Então, você fala, é desproporcional essa reação. Ou ele levou uma fechada de uma moto, ele vai atrás até jogar o cara no chão. Então, entender essa desproporcionalidade é importante para que essa pessoa procure um tratamento e que ela consiga ter uma vida melhor. Quando ela é menos desproporcional e mais eventual, trata-se de algo temporário. Normalmente de algo temporário, de um estresse. Essa pessoa pode estar passando por um conflito familiar, ela pode ter alguém doente, ela pode estar desempregada há um bom tempo. Então, esses conflitos em frequência, uma pessoa que pega trânsito, fica 2, 3 horas por dia no ônibus durante, sei lá, 6 meses. Chega uma hora que ela não aguenta mais. Então, qualquer coisa é motivo para ela explodir. Sobre lidar
controlar esse impulso? As pessoas citaram desvio de foco, a maioria. Depois desabafam com alguém, ajuda de um psicólogo. Quais são os mecanismos para controlar esse momento? Falar, opa, isso aqui pode dar ruim, né? Então, eu acho que duas coisas as pessoas têm que ter em mente de uma forma muito clara. Primeiro, isso está prejudicando a minha vida? Né? Eu estou com qualidade de vida pior pelas minhas explosões, eu tenho que procurar ajuda. Ajuda de um psicólogo e muitas vezes de um psiquiatra para tomar medicação. Quando essas pessoas dizem que elas mudam o foco e respiram, por exemplo, a gente indica até, isso é uma técnica e é legal fazer isso. Muda o foco, olha para o outro lado e respira. Se a pessoa tiver um transtorno explosivo, ela precisa de um tratamento maior. Então, muitas vezes ela precisa de medicação e precisa de outras técnicas. Por quê? Porque essas pessoas têm que identificar quais são os gatilhos delas. Porque a gente pode ter gatilhos semelhantes ou diferentes. A sensação de estar sendo feito de idiota ou de injustiça é um gatilho para a grande maioria das pessoas. Explica para a gente o gatilho, o que é isso? Gatilhos são aquelas situações que me tiram do sério. Então, por exemplo, estava dizendo, eu posso ver alguém ser machucado ou ofendido e eu vou para cima, mais do que se fosse comigo. Você falou. E outras pessoas não. Outras pessoas sentem que se de alguma forma elas estão sendo desrespeitadas ou elas se sentem diminuídas, esse é o gatilho delas. Então, cada um vai perceber. Outras pessoas dizem, nossa, quando eu me sinto confrontado, ou quando negam alguma coisa, eu estou frustrado, eu fiz tudo direitinho, chega na hora e fala, não vai ser mais assim. Quando mudam a programação, tem pessoas que ficam muito irritadas, falam, a gente ia no cinema, e ao cinema e de repente falam, não vamos mais. Como assim não vamos mais? E algumas pessoas ficam irritadas. Então, veja, elas têm uma rigidez. Então, nós temos que descobrir o que faz para cada indivíduo ter a sua explosão. Liliana, uma última pergunta aqui que nós tivemos é se as pessoas estão perdendo o controle mais facilmente. As pessoas têm a percepção, 73% têm essa percepção que estão cada vez mais perdendo o controle. Nós estamos num estado de estresse maior? Estamos, 70% eu acho que é o número mesmo, eu acho que assim, ele não está aumentado não, eu acho que as pessoas, em geral, hoje eu estava chegando aqui no prédio e falou, nossa, acabei de ver uma discussão no metrô. Uma senhora veio porque queria entrar na frente. As pessoas estão muito intolerantes. Ninguém está aguentando. É um excesso de tela, é um excesso de trabalho, é um excesso de informação. E o nosso organismo não está pronto para isso. A gente não está tendo tempo dessa pausa, desse parar, desse respirar. As pessoas às vezes vão fazer um exercício e estão pensando naquilo que elas vão fazer depois. Então elas não estão fazendo o exercício. Isso é péssimo, porque o nosso cérebro não está pronto para tudo isso. Então como é que ele começa a dar sinais? Ou muita irritabilidade, ou muita ansiedade, ou muita tristeza, ou muita... O corpo está mandando sinais, só que a gente ignora e vai em frente. Mais uma vez a gente fala sobre a questão de uma vida mais equilibrada, né? Trabalhar, mas também ter um momento de lazer, um momento de descompressão. Isso. E outras coisas que as pessoas podem fazer é, de repente, presentificar aquilo que elas estão fazendo. Porque muitas vezes elas estão fazendo uma coisa e já estão pensando na questão seguinte. Então, por exemplo, eu sempre digo, o banho é uma hora para você parar para pensar em você. Então, sinta a água, presta atenção, sente o sabonete, sente a sua mão, pega, porque você está tomando banho, você está bom, daí eu vou sair daqui, eu vou lá, eu vou passar no supermercado, eu vou não sei o quê. Você fez tudo no automático, você não viveu aquele momento. Você está andando na rua, sente que você está caminhando, para um pouco. Não está não, porque quando eu chegar no trabalho eu vou falar com fulano, não posso esquecer, aí toco o celular. Você não percebeu o seu caminhar. Então, a gente vai automatizando uma série de coisas e, lógico, a gente vai ficando nervoso. É como se fosse uma granada armada ali o tempo todo e ela vai explodir. Exatamente. Nós estamos prontos. Você esbarra em alguém na rua e fala, o que foi? Falou, desculpa, eu não tinha te visto. Pessoa grunhe. Ninguém mais fala bom dia, repara. Você está andando na rua e fala bom dia. Quando faz? Então, assim, as pessoas estão muito irritadas e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Isso em todas as áreas, em todos os níveis socioeconômicos, em todos os níveis de instrução. Não tem a pessoa que tem menos instrução explode mais do que aquela que tem mais instrução. Isso não existe. Todo mundo está passando por isso. 70% da população, gente. Olha a pesquisa que vocês fizeram. É muito sério. E a gente tem que olhar para isso, porque nós estamos vivendo numa bomba relógio. Muito obrigado. Obrigado você.
Preste atenção nas dicas aí, todos estamos sujeitos a estresse o tempo todo, agora tem que saber lidar com isso. Isso. E se precisar, ajuda de alguém, de um profissional. Exatamente. Até a próxima.